Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MesaCast Fontier Kikawase. É um prazer enorme estar aqui nos estúdios da FEFELESH, no estúdio Oswaldo Porchat. Eu sou Thiago Rangel Cortes, sociólogo formado pela USP, tenho mestrado e doutorado no tema das migrações transnacionais, sou pesquisador do DIESE e pesquisador do projeto de extensão Fronteiras Cruzadas. O nosso MesaCast é produzido por pesquisadores e estudantes do projeto de extensão Fronteiras Cruzadas, no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, em parceria com o Laboratório de Pesquisa Social, o Grupo de Estudo Cidade e Trabalho e o podcast Urbanidades. Assista até o final, porque estamos com duas convidadas mais do que especiais, duas fundadoras da AMILVE, Associação de Mulheres Imigrantes Luz e Vida. Yolanda Palacios é educadora comunitária popular boliviana e uma das cofundadoras da entidade. Miriam Guarati é graduada em Ciências da Educação, com especialidade em Educação Popular Alternativa, também boliviana e também cofundadora da AMILVE. Para começar esse bate-papo, queria que vocês se apresentassem brevemente, né? Podemos começar com a Miriam, por favor? Olá a todos, é um prazer estar com vocês hoje. Para nós é muito imenso, é muito gratificante estar com vocês aí. Bom, eu vou me apresentar novamente. Eu sou Miriam Guarachi, sou de nacionalidade boliviana. Eu moro aqui no Brasil já faz 17 anos. Eu tenho formação na Universidade Maior de San Andrés de La Paz. Sou nascida na cidade de La Paz, uma cidade fria, como conhecem, mas é uma cidade muito linda realmente. E tomara que todos vocês algum dia possam conhecer a minha cidade. Tenho muita saudade, né? Aliás. E bom, eu gosto muito de praticar esportes também. Eu fazia esporte lá, eu jogava em voleibol, em algumas umas equipes lá, né, da Muito bom. seleção. Então, é isso. E um prazer estar aqui novamente. Obrigado, Miriam. Yolanda, você pode falar um pouquinho, fazer a sua apresentação? Oportunidade. Isso. Bom, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Yolanda Cortés Palacios. Eu sou boliviana, estou aqui faz, acho que 14 anos, muito tempo. E eu sou de La Paz também, sou da província de Manco Cápac. E, bom, eu estudei parvulario, educação inicial com crianças, e estamos aqui dando a luta, né, por toda nossa trajetória que a gente tem. Tem muita cultura que falar, muitas coisas que você conhecer, e estamos aí para qualquer coisa. Muito obrigado, Yolanda. Bom, para a gente esquentar os motores desse bate-papo, queria Claro que vocês que sim. falassem um pouco mais da história de vocês, como foi a vida, né? Vocês nasceram na Bolívia, em La Paz, né? Ambas da mesma província. Né? Contassem um pouco, né? Como que é a cultura lá, enfim, quais são as diferenças, né? Um pouco dessa história, né? De vida de vocês. Bom, eu acho que vou dar algumas dicas. A minha cidade, La Paz, principalmente, tem uma característica bem especial, porque tem, dentro da questão da cultural, tem uma entrada fastuosa do Gran Poder, onde se apresentam danças folclóricas, né? Varia, a data varia, mas são danças apresentadas de todos os cantos da Bolívia. Também temos nosso Copacabana, né? Como vocês aqui em Rio de Janeiro têm, nós temos também lá nossa pequena ilha, que é Copacabana. E todo agosto os feligreses vão peregrinando, vão vindo lá, fazem algumas promessas para a mamita de Copacabana. Então, são coisas bem importantes, temos gastronomia bem ampla. E também temos aqui, como vocês verão, um telar nosso, bem típico da Bolívia, que é o aguayo. É um telar que está feito de forma artesanal por mulheres da área rural, do interior da Bolívia. Até agora ainda se mantém nessa cultura, né? Antigamente se pensava que a mulher tem que casar
mas tem que tejer esse, não falamos tejer, tem que tejer para o marido. Uhum. Antigamente era esse o costume, né? Agora, hoje em dia, já se modernizou, mas ainda nos povos se mantém essa cultura, né? De as mulheres tecer esse aguaio e também nas camas. As camas são bem pesadas lá, é bem diferente ao que aqui. Como é a cama? É uma cama assim, bem grossa, Uhum. de feito da ovelha. Elas tiram lá e elas hilam. Tem um instrumento aí que se chama rueca. Eles hilam, as mulheres hilam, e esse fez tingem, né? Tingem para Uhum. ter esses cores. Então, elas tecem de forma artesanal com osso de boi. Olha só. Então, elas tecem é uma cama que é bem pesado. Mas por que será que é pesado? Por que será que é assim, bem comprido? Porque é frio lá. Sim. O altiplano é mais frio ainda. Uhum. Então, tem esse costume de que essa cama, por incrível que seja, ele esquenta. Tem que ser bem quentinho, É bem né? quentinho. Então, Uhum. mas é pesado. Sim. Então, nós venimos dessa cultura. Eu sou descendente de indígena. Você fala, a gente estava falando antes, você fala mais... Kamisaki, Tiago. Significa como estás, Olha Tiago. só. Muito bem. Como eu respondo? Waliki. 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 Muito bom. Ah, Isso é Aymara. Aymara. Eu hablo um pouco de Aymara, Uhum. porque nós temos essa costume. Os pais passam para as gerações novas a nossa língua materna. Uhum. Sin embargo, hoje em dia também já mudou bastante, né? Pese a que agora nas escolas da Bolívia, de La Paz, estão implementando a língua materna, porque é necessário que todos os alunos também falem, porque é o primeiro contato que fazem com as pessoas, né, que vêm do interior. Está Uhum. migrando muito à cidade. Sim. Você cresceu em La Paz mesmo ou Eu não? cresci em La Paz. Cresceu em La Paz. Cresci em La Sim. Paz, até pelo menos eu saí da universidade e aí decidi migrar para aqui, para o Brasil. Eu decidi vir para cá porque eu sou uma pessoa muito inquieta, mas também, às vezes, uno pensa, né? O boliviano vem aqui por situações, sim, por nos superar, sim. Mas no meu caso, eu tive que sair quase obrigada, porque eu tive uma complicação com o pai do meu filho, eu sou com meu filho, ele nascido aqui no Brasil, eu tive que migrar grávida. Mas assim, foi uma luta, mas agora eu estou bem com meu filho. Então, são coisas que uno tem que passar e tem que decidir, né? Uma hora tem que decidir e eu acho que fez uma decisão bem acertada De ter saído de de lá ter e vindo saído para cá. isso, porque aqui no meu país também a situação não é aquela que a gente hubiese gostado que esteja. Meu país é lindo. O problema é que às vezes a política que está funcionando lá pode transtornar tudo. Uhum. Então, mas assim, a gente migra, pero com um desejo de superação. Então, Sim. estamos aqui por isso. Uhum. Estamos aqui para nos superar e para também impulsar a outras pessoas a superar-se. Que ano foi, ô Miriam, que você veio pro Brasil? Eu cheguei em 2006. 2006. Tá. Isso. Bom, para a gente continuar, queria escutar um pouquinho a Yolanda também contando da Ela história, está um pouco da contando história tudo da... aí, não vou atrapalhar. Contar um Mas, pouco da sin história da embargo, família sí, também, acho que seria bacana. bom, eu nasci em La Paz, mas, sin embargo, eu cresci em Cochabamba. Ah, muito bem. Como Miriam falava, a cultura de nossa Bolívia é muito rica. Então, ela falou do aguaio, falou da cama que a gente tem com as mãos, mas esqueceu das cholitas, Uhum. que tem aí uma cholita, Sim. né? Que é uma mulher muito elegante lá no La Paz. Depois temos infinidades de coisas que nós podemos falar. Por exemplo, tem aí no Copacabana, a gente tem um sapo. Aqui se chama... Como que se chama o sapo aqui? Perereca. Perereca. Perereca, sim. Aí. Sapo Mas também a gente fala sapo. aquele sapo está no meio da água Uhum. e é de pedra. É enorme. Então, são coisas que a gente tem que, digamos, conhecer. É muito rica. Mas é um sapo... De pedra. De pedra. Ou seja, ninguém fez aquele sapo. E como ele Apareceu.
A história é que apareceu lá. E a gente fala, em Copacabana, está no meio aí e a gente fala de que aí os barcos que eles se aproximam, eles desaparecem, porque tem um negócio, como que se chama? Remolino de água, que funda eles aí dentro. Você Eita. tem muitas histórias, né? Mas a gente, acho que faltaria o tempo para a gente falar de La Sim. Paz. Eu cresci mais que tudo em Cochabamba. Cochabamba é uma cidade muito rica também, mas gastronomicamente falando, tem muita comida. comem Lá se bem. come Come-se bem. bastante. A partir das 5 da manhã você está comendo, comendo, né? Todo dia tem um prato diferente que eles apresentam para você experimentar. Y uno de los cuales es más gostoso y más también buscado es el chicharrón, que también, no sé si você conoce, es un plato feito de De porco, porco, sim. né, con las batatas ya procesadas que se llama chuño, y aí um milho branco que a gente tem, então misturado com uma pimenta, muito Muito gostoso. bom. E aqui em São Paulo dá para comer isso? Se a gente... Dá para comer. Claro que não é a mesma coisa, né? Mas dá para fazer. E as mãos bolivianas que fazem muito bom Temos feiras? Sim, essa, temos feiras, né? essa Tem na Rua comida. Coimbra, Tem não na é Rua isso? Tem na Coimbra, Cantuta. Cantuta, né? Que nossas irmãs bolivianas fazem. É muito legal. Agora eu cresci aí em Cochabamba. Você É uma conseguiu... cidade climática muito gostosa. Muito bom. Não é nem muito quente, nem muito frio, assim. É uma coisa muito legal. A gente morou lá mais que tudo por saúde. Quase a meus 12 anos me detectaram que eu tenho tuberculose na sangue. E aí, por indicação do médico, eu tive que ir com meus pais, me levaram lá no Cochabamba, né? Meu pai, ele era da rama policial. Ele tinha grado e sempre estava constantemente cambiando de cidade. A gente não tinha um lugar assim específico para ficar. Eu morei em Caranavi, morei em Colquiri, morei em um monte de lugares, Muitos lugares. mas terminei ficando em Cochabamba. E aí é onde a gente formou. Tecnicamente também, uma vez que a gente saiu da escola, né? Eu me formei também em diversos cursos técnicos. Então, me considero uma pessoa muito, para mim, legal, sociável, sou alegre, mesmo que a vida que uno tem, às vezes, fica muito ruim. Mas a gente, às vezes, tem que fazer eleições, determinações, né? Que é preciso no momento. Eu cheguei no 2010. Eu sou, além de de haver estudado parvulário, sou confeiteira, sou cozinheira, sou costureira, sou cabeleireira, ou seja, sou um monte de coisas que a gente Várias estudou. profissões, E ainda estou estudando. Multidisciplinar. Ainda, acho que a educação não fica aí, né? Então, chegando aqui, 2010, a gente ficou assim, chega uma formada, mas por a situação de ser migrante, você não tem eleição e você tem que trabalhar na costura, né? Então, lamentavelmente, é isso o que tem e é isso o que você tem que fazer. Então, não fiquei aí, eu estudei aqui também no Dom Bosco, fiquei Estudou o vários quê no Dom Bosco? cursos, estudei informática, auxiliar de administração, estudei muitas coisas, né? Então, confeiteria também voltei a fazer, fiz PLP, promotoras legais, né? Populares, eu Não também para fiz. quieta, né? Não Claramente a Ana para. não para A quieta, né? gente não pode, para, né? não Não pode. pode parar. Mas eu gosto disso. E sabe que é o melhor aí, quando você tem essa situação, essas ganas de você seguir estudando, que houve uma época que quando eu entrei a Dom Bosco, porque a gente chega aqui, a primeira barreira é só idioma, linguística, né? E mulher. Então, aí eu falei, não, eu vou estudar. Eu estudei sorveteria primeiro. Estudou o quê? Sorveteria. Sorveteria. Isso, Fazer aqui no sorvetes. Dom Bosco. Dom Bosco fica Então, onde? em Itaquera. Itaquera. É, É uma acho faculdade... que foi, na época,
É um instituto de Instituto. formação. Uhum. Na época, acho que eu fui a primeira imigrante que entrou aí nesse curso. Então, Isso foi em que ano? estou falando, a ver, no 2010, acho que foi 2015, 14, que Você chegou no Brasil em sim, que ano, Yolanda? 10. 2010. Conta para nós um pouco como foi essa decisão sua de sair da Bolívia e vir para o Brasil. Eu fugi. Fugiu. Assim como a Miriam também. Saiu meio fugida também. Eu fugi porque eu fui. Bom, não gosto de falar mais. Eu fui vítima de 3 intentos de feminicídio. Tuve que sair do meu país, né? E além de outras coisas também que chegaram aí na minha vida, e tuve que sair de lá. Então é Entendi. complicado, mas não parei. Então, quando você saiu da Bolívia, não era que você estava querendo vir para o Brasil, Não. não estava planejando. Acho que a gente nunca quer deixar nosso Hum. país, porque é Uhum. nosso país, né? É. Mas às vezes se apresenta na vida de uma pessoa algo que tem que determinar o que você vai fazer em sua vida. Então, o meu foi isso, né? E eu saí daí não só. Eu saí com meus filhos, tenho 4 filhos que eu tive que trazer. Uhum. Então, Você veio sozinha, foi, com os foi filhos, muito você e os complicado, com o filhos. pai de meus filhos também. Éramos 6. Uhum. E foi muito complicado para mim chegar, porque eu cheguei com uma promessa, quando eu cheguei aqui era distinto, né? Mas deixamos as tristezas para depois. Aí eu quero falar uma coisa com você que eu não esqueço, que eu quisiera compartilhar com você, é quando eu decidi entrar a Dom Bosco. Então, Eu não diga. sabia falar E português. aí, como foi? Nossa, eu falei a meus filhos, tenho filhos adolescentes e tinha uma filha também que estava na etapa de estudar, mas ela não queria. Aí eu falei, eu vou estudar. Mas, pero você não sabe falar. Não, eu vou estudar. E Vai aprender, foi, vou vou aprender. aprender. Quando eu ingressei no Dom Bosco, eu ficava assim, isolada. A professora está falando aí, está... O que estarão falando? O que será que ele está falando, né? Mas o professor falou aí do fundo. Oh, Yolanda falou. Yolanda, você pode me falar? Fala devagar, professor, não estou entendendo. Ah, tá bom, professor. Então, as primeiras coisas que eu aprendi a falar, fala devagar, por favor, Sim. né? E quando passou isso de aí, e o mais importante que é minha vida, que nunca vou esquecer, é quando eu voltei a Dom Bosco, eu me inscrevi em informática, né? Operador de computadoras, e me inscrevi com meu filho, Juntos. juntos. Ele era meu colega, ele era meu colega. Você estudava junto com seu filho. Junto. É. Então, o que acontece? Aí é que quero chegar, né? É bonito isso. Ele era meu colega, então eu não sabia mexer na computadora, porque antes disso, Carlos, me ajuda aqui, Carlos, me ajuda aqui, era tudo, né, para fazer. Então, aí a gente ficava junto com 2 computadores, e ele que fazia tudo para mim, sabe? Ai, Carlos, me ajuda, é ele que me fazia. Até que a professora tomou conta disso, né? Na próxima que a gente chegou, Carlos, você senta aqui, Yolanda aqui. Longe um do outro, não Aí. dá. Longe. Aí você não sabe como que eu fiquei. Eu fazia assim, ô Carlos, Carlos. Muito bom. Essa é uma coisa que não Desesperada. esqueço, mas acho que foi importante porque vai passando, né, para nossos filhos que a gente não tem que ficar aí, que a Sim. gente tem que seguir em frente, que a educação é o mais importante. É isso que eu queria perguntar. Quando vocês chegaram no Brasil, né? Nenhuma das duas estava planejando propriamente vir para o Brasil, né? É. Como foi para conseguir trabalhar, um trabalho, né? A gente sabe, normalmente, né, quando fala boliviano em São Paulo, todo mundo pensa, ah, trabalha na costura. Foi isso mesmo para vocês? A oportunidade que Foi, apareceu? foi. Foi. Né? Porque você chega aqui, você não tem outro espaço, outro lugar, outra oportunidade. Você Uhum. chega, vai reto para uma oficina de costura. E aí, como foi? Vocês foram morar Porque numa oficina, chegou e... é isso. Geralmente as oficinas de costura funcionam aqui como moradia e também um espaço de trabalho. Uhum. Então, no meu caso, eu cheguei
mesmo eu chegando com... Porque meus irmãos moram aqui também, há bastante tempo aqui no Brasil, em São Paulo. Ah, então você já tinha Aí esse eu já contato dos tinha, seus irmãos aqui. porque eu não tinha planeado vir, Uhum. porque eu trabalhava lá, já exercendo minha carreira. Só que por De questões... educadora. Isso, eu fazia projetos Uhum. educativos para adultos maiores. Uhum. Então, aí, quando eu decidi vir, então, como estava meu irmão aqui, eu achei que ia ser mais fácil, né? Mas ficou que não era assim, E você foi né? morar com ele? Fui. Uhum. Aí ficou um pouco complicado, porque ele tem uma família, né? E você tem que respeitar também isso. Então, aí eu decidi sair dali para ir a procurar outro espaço, porque eu gosto de estar, uno sempre gosta de estar no teu espaço, né? Uhum. Só que aí não foi tão aquilo que a gente pensa, né? Você vai, porque às vezes você escuta, né? Ah, vamos sair no exterior, e aí vamos trabalhar, vamos ganhar muito dinheiro, tem isso, né? Uhum. Mas, sin embargo, na realidade não é assim, na realidade é diferente. E Então, como que era o trabalho? A jornada? a Trabalhava jornada é muito muito? exaustiva. Nossa. Você Uhum. tem que trabalhar das 7 da manhã até as 10:30 da noite. Uhum. Tem 1 hora de almoço e 15 minutos de café da manhã e café da tarde. Uhum. Então, a janta é só às 10:30. Na época era assim, Só né? tomava o café da manhã, almoço e janta. E daí E dormia no outro dia de novo, a acordando rotina é o desse Mas mesmo. bem jeito. que Isso. dormia, né? Bem que dormia, porque É, aí é. por exemplo, eu cheguei com meus 4 filhos. Sim. Era minha responsabilidade. E a dona da oficina, ela não dava comida para meus filhos. Hum, Então, a gente tinha que trabalhar o Compartilhar. dobro. Eu lembro que a gente, tipo, ela está falando 10 horas, tá bom, 10 horas. Aí, a dona da oficina, ela chegava e tapava todas as janelas com cobertor, Por para quê? não, ou seja, para Se não distrair. olhar de fora a luz que estava prendido, que a gente estava trabalhando, por Uhum. medo a ser assaltados ou a ser, digamos, denunciados por trabalho escravo, né? E Uhum. ela fechava tudo e a gente tinha que continuar trabalhando, porque não tem jeito, né? E a gente chegou com promessas que acho que também a Miriam chegou assim, não sei, mas em meu caso, ela me prometeu que a gente vai estar numa casa bom, que meus filhos iam a ter um lugar para eles ficar. Né? Mas no momento, a gente chegou e a gente dormia na oficina com meus filhos. Minhas filhas adolescentes, elas tinham que trabalhar. Minha filha tinha 15 anos, eu tinha que trabalhar, a outra também, 17 anos, e meus dois pequenos, que eles não conseguiam ter, digamos, acesso a um pouco mais de pão para Uhum. tomar o café de manhã. Então, eu sofri bastante. E você costurava, trabalhava e cuidava Costurava. dos filhos ao mesmo Isso. tempo, tudo no E, mesmo e, e ambiente? eu acho que a gente está acostumbrada a tomar banho, né? E às vezes a gente não tinha direito a tomar banho, porque assim, 15 minutos, a lo muito, e eu entrava com meus filhos, e não dava a gente para fazer isso daí. Então foi muito difícil, e acho que cada imigrante que vem aqui, em questão, digamos, da costura, mas que tudo bolivianos, chegam à mesma situação, talvez um pouco melhor, como que agora se está falando do trabalho escravo a trabalho escravo moderno, Uhum. né? Então, que eu não acho nenhuma, digamos, diferença. Só é, digamos, uma maquilhagem que estão fazendo ao falar isso daí. Uhum. Então, acho que a vida de um imigrante é muito difícil sair de nosso país, chegar aqui a outro país que não tem a mesma língua, e você que já saiu vulnerável de nosso país de origem, chega a ser mais vulnerável Ainda. É. ainda. Sim. E vocês acham que melhorou a situação de um boliviano que chega na cidade de São Paulo, lá de quando vocês chegaram no passado para hoje? Ou funciona do mesmo jeito, essas falsas promessas que vocês estão falando? Ainda, Ou essas jornadas Ainda muito continua, extensas, né? ainda continua. Continua morando junto no mesmo espaço em que trabalha? Ou alguma coisa mudou? Alguma coisa melhorou? Acho que no lugar onde tem mais fiscalização, mais controle, acho que mudou.
né? Uhum. Porque nem todos os bolivianos que trazem outros bolivianos são dessa forma. Sim. Tem bolivianos que são conscientes, né? Que dão uma boa comida, uma boa alimentação, um bom lugar para eles descansar, né? Uhum. Tem, mas o horário, acho que esse não mudou. Sim. O horário ainda está assim. Tá. Vocês acham que teria ainda na costura, antes da gente mudar a pergunta, né? Vocês acham que ainda que teria algum tipo de solução, alguma forma de política pública, alguma coisa para melhorar o trabalho dos bolivianos que estão chegando, que estão trabalhando na costura? E além de bolivianos, também queria saber, tem outros migrantes de outros países que também estão Tem, na costura? tem os paraguaios, né, Uhum. que trabalham na questão de colocar botões, né, aquele que você está usando nessas camisas. É uma rama da confecção, não é só a costura. Você tem que colocar esse botão, esse acabamento. Então, geralmente, os paraguaios fazem isso, se dedicam a essa área. Então, o trabalho é o mesmo, é bem exaustivo. E porque por cada peça que eles colocam, às vezes recebem 10 centavos. Sim. Então, quanto que você tem que fazer no dia, na semana, no mês, para que você cubra as necessidades que tem, né? Então, na costura é o mesmo. Você tem que produzir. Aliás, lembrando, nós que temos filhos, é pior ainda. Por que você não recebe, talvez, alimentação para nossos filhos? É porque eles não produzem. Então, a maioria dos oficinistas falam, eles não produzem. Então, eles não têm direito a receber alimentação, não têm direito, pelo menos, para receber um banho, né? Quizá alguma coisa mudou até agora, sim, mudou. Pode ser pouco, mas só, como falou a Yolanda, é só por fora que mudou, Sim. mas as coisas por dentro ainda continuam, né? Continuam chegando migrantes, continuam chegando nas oficinas de costura, continuam trabalhando muitas horas, né? E pior ainda, não sabemos falar o português. A gente chega sem saber falar português, a gente chega falando espanhol, a nossa língua. Pior aún quando eles vêm do interior. Algumas famílias não falam nem espanhol, falam só aimara. Aí complica E ainda aí mais, né? complica aí, porque eles vão, o primeiro contato é com oficinas de costura onde se fala só espanhol. Então eles vão aprender espanhol. Mas quando os filhos têm que sair para a escola, o que acontece? Esses meninos vão ter problemas sérios dentro da escola porque eles não escutam nem música em português. Então, essa barreira que tem na questão da língua ocasiona muitos problemas. Para nós, como adultos, pior para nossos filhos que são pequenos. Então, nós temos que ver essas questões. Não só também a questão do trabalho, que é muito importante, sim, né? Como há um piso salarial, né? Dentro, quando você sai a trabalhar dentro das firmas, porque eu trabalhei em uma firma também, tem um piso salarial. Mas você como imigrante, sempre vai empezar por baixo. Mesmo você tem uma qualidade em seu trabalho, Mesmo que tenha qualificação, e você isso, entra você sempre por sempre baixo. vai ter Um um salário salário baixo. Pior, nós como mulheres, pior ainda, você sempre vai ganhar menos que um homem. E o salário é sempre por peça, não é isso? Não, dentro das oficinas Sim. é por peça. Dentro das firmas é um salário, é um piso salarial, né? É um piso salarial que costureiros ganham um piso salarial diferente a um piloteiro. Um piloteiro é aquele que faz a mostra. Uhum. E o piloteiro vai ganhar diferente a um modelista, aquele que faz as modelagens. Uhum. E esse vai falar, ou seja, é E assim. se é homem, ganha mais do que a mulher. Isso, então É uma é, violência, é né? É uma assim. violência É já. bem complicada esta área da confecção. Então, outros Muito imigrantes amplo. também trabalham nessas áreas, sin embargo, em outras especialidades, vamos dizer. Mas aí, é o mesmo. Se você vai ganhar 10 centavos por uma coxinha assim, quanto que tem que fazer no dia? Então, a gente tem que calcular tudo isso. Então, é Sim. complicado para Lembrando nós. também que a gente está falando de nossa vivência, né? E como associação, a gente tem bastantes casos sociais que dá, digamos, para a gente falar de como que eles estão trabalhando ainda agora,
né? Porque assim, mudou, mas eu estou falando, mudou no centro, mas porque nas periferias não tem tanto controle. Sim. Então, ainda está existindo essas coisas, a gente está tentando, digamos, quebrar aquela situação, mas é complicado, né? Então, nós como associação, primeiro, fundamos como uma associação de bolivianas no 2014. É isso que eu queria que vocês É, falassem. Então, conta Hum. para nós um pouco a história da associação de vocês. Vai, Yolanda, vai Então, pensar. a associação nasceu no 2014, no 8 de maio. Através de quê? Como eu falei, a gente fugiu de meu país, mas quando eu cheguei aqui, o único lugar onde bolivianos se reuniam era na quadra, um lugar onde jogam futebol, Que quadra? quadra de futebol. Mas aonde? Lá no Guaianás, Uhum. onde eu morava, zona leste. Então, eu percebi que tinha muitas dificuldades, minha comunidade, muito. E a primeira barreira sempre foi a língua, a língua. Então, muitas mulheres, elas não podiam acceder a lo que é o SUS, a causa de que eles não sabiam desenvolver-se, falar bem o português. Não conseguiam vagas para as creches. Mesmo eu, 2 anos que meu filho não ficou em aguardo, não conseguíamos vagas por causa de que sempre tinha preconceito. Então, muitas dificuldades que se foram somando. Aí, conheci outra pessoa que tinha o mesmo pensamento que a gente. E a gente falou, e por que se os homens estão jogando futebol, por que não nos reunimos e falamos de nossas necessidades, o que está acontecendo, ou que se alguém está passando uma situação de trabalho escravo, como que a gente pode já ir agir a isso daí? Onde que a gente consiga apersonar-se, procurar ajuda, informação, que é o mais importante, e acho que essa é a primeira coisa, a informação, porque a gente tem que estar informada para a gente sair desse tema. Então, né, a gente nos juntamos e aí um grupo foi crescendo, a gente convidou a tomar um té, fazer um bolo aí, e nasceu aí, por nossas necessidades. Em 2014. 14, Ou seja, a Milvi fez 10 anos esse ano. 10 anos. Daí surgiu dessa articulação das mulheres Dessa, vendo a necessidade isso. e daí como foi crescendo. Não, e assim, havia muita violência intrafamiliar também, Uhum. que as mulheres elas não conseguiam assistir tampouco às delegacias para fazer o denúncio. E foi um trabalho aí Essa violência normalmente praticamente era dos parceiros isso, mesmo. dos parceiros, Uhum. dos donos da oficina, da sociedade, de tudo, né, que está envolvido. Então, aí fuimos crescendo, buscando, procurando informação, chegamos ao consulado, porque tem irmãos de nossa Bolívia que nem sequer conhecem onde que fica o consulado da Bolívia. Então a gente procurou informação, na época estava o cônsul Luna Marconi, que nos abriu as portas, e ele que escutou nossas demandas como bolivianos, mas também nós já percebimos que o consulado da Bolívia não tem, digamos, é uma entidade diplomática, não consegue fazer algumas coisas, ajudar a nós. Então a gente procurou por nosso lado, chegamos a entidades como Missão Paz e buscando informação, tipo de ajudas, como que a gente faz em documentação, por exemplo, que a gente tem aquilo que é o Mercosul, né? Uhum. E por o Mercosul você tem taxas que pagar para ter documento. O Então, documento no Brasil, você isso. diz, né? Muitos imigrantes, eles não querem acceder a isso por não pagar, Uhum. ou porque não têm o dinheiro, mas eles não acham que é necessário a gente estar regularizado aqui neste país, que é muito acolhedor, mas tem também sus contras e sus prós, né? Que a gente tem que saber nossos direitos e também nossas obrigações. Então, tudo isso foi que incentivou a fazer o grupo de mulheres, nasceu lá no Guaianazes,
E depois, no 2017, 16, a gente já procurou, porque assim, ligavam de outros bairros, tá? Ligavam de Guarulhos, ligavam de outro lado, pedindo auxílio, socorro. Ele me está batendo, ele tenta me matar, ele me fechou, estou fechada, e uma coisa, outra coisa. A gente não podia fazer nada porque não estávamos concentrados em Guaianás. Então, a gente nasceu aquele pensamento de fazer uma rede de mulheres. E a gente tinha que procurar mulheres que tenham o mesmo pensamento que a gente, porque toda mulher, para nós como associação, toda mulher tem liderança dentro de si. Então, a essência da associação é que essas lideranças são mais de família, são costureiras, em algumas vezes analfabetas, mas elas são líderes. E no 2017 a gente procurou bom, procuramos líderes, já nos juntamos com a Miriam, nos conhecemos as duas, congeniamos em nosso pensamento e conformamos o que é agora, atualmente, a rede de mulheres imigrantes. Mas estava focado nas bolivianas no 2014, 2015, 2000, mas também percebimos que não são bolivianas que estão passando isso. Daí vira a necessidade de abrir para outras mulheres de Nacionalidades. outras nacionalidades. E Isso. atualmente na rede da Milve, Temos, vocês têm mulheres de Temos. outras nacionalidades? temos colombianas, paraguaias, peruanas. E Venezolanas, vocês acham que as dificuldades que essas mulheres sofrem haitianas, são as mesmas das bolivianas São ou as tem mesmas. especificidades? Ou... não, são as Não? mesmas, São as como mesmas, né? mulheres. Porque assim, mulher imigrante é mulher vulnerável. Estou falando das mulheres, porque chegamos a ser vulneráveis. Uhum. Eu sou o jeito de ser imigrante, mas a gente está lutando agora para sair dessa invisibilidade de ser imigrante e a gente fazer um conjunto de luta. Luta por um direito à vida, primeiro, né? E um direito a um trabalho. Então, acho que Miriam também pode falar da criação da Amilve. A gente fez uma rede grande, temos bastante mulheres. E agora temos também brasileiras. Olha só, até brasileiros. Temos A brasileiras. pergunta que eu queria fazer, essa rede, né, que vocês falaram que foi crescendo, ela acredito que tenha uma cobertura grande na cidade de São Paulo, não? Tem. Vocês estão presentes em quais bairros, quais territórios? Temos atualmente estamos em 15 bairros agora. Na época estamos em 18. Reduzimos Na esses pandemia. 3 Por a na Ah, pandemia. por conta da pandemia. Isso. 18 bairros. Chegamos na época quase até umas 800 E mulheres. quais? 800 mulheres? 800 É muita mulheres. gente. Quais Isso. bairros, mais ou menos, assim? Agora os potenciais são quase todos, né? Uhum. Estamos com Brás, Guaianazes, quase todos da zona leste. Patriarca, Arthur Albin. Temos também de Vila Yolanda 2, que são ocupações, né? Uhum. São bairros bem longes, onde geralmente as pessoas vão, conseguem, ocupam um terreno e moram aí, mas as condições em las que moram são bem precárias. Então, a gente procura chegar a esses bairros para poder potencializar essas mulheres. Nossa associação se caracteriza não por ser uma entidade beneficente. Não somos uma entidade beneficente. Nós somos uma entidade que promove o crescimento dessas mulheres. A autovalorização. Por isso que a gente, como associação, procura cursos, capacitações para essas mulheres, para elas ter uma nova alternativa além da costura, que não é que a costura seja um trabalho indigno, é um trabalho digno como qualquer um, mas procurar uma alternativa para elas sobreviverem também. Né? Porque uma grande maioria da associação da MILB, as componentes da associação são mais só. Então, as dificuldades dobram para elas, porque as oficinas grandes, que às vezes agora se quarteiriza, não sei se vocês escutaram, não é que as oficinas, as lojas grandes dão um serviço para nós, se quarteiriza, dá na um, o outro repassa e assim. E a situação da mulher só é pior ainda, porque ela não consegue receber um serviço porque ela trabalha sozinha. E aí a criança, então é bem complicado. Então,
dentro de nossa associação, o 50% são madres só. Então, é um desafio também para elas ser parte, participante ativa dentro da associação. Mas a gente dá um jeito de tratar de colaborarmos entre todas nós. Sim. Y más desafío, Miriam, né? Más desafío es que aquelas mulheres que têm parceiros participem de nossos grupos. Porque assim, você está casada e não sabe se o marido vai deixar ou não. E muitas vezes não deixam participar. Porque eles falam que nós somos um grupo de feministas. Claro que somos feministas, mas nós Como se fosse um xingamento. fazemos, sempre isso. nós fazemos aquele trabalho de feminismo comunitário, que é eu trabalho, você trabalha, eu me canso, você se cansa, e os dois compartilhar a vida. Esse é nosso lema de nós para as famílias poder sobreviver, né? E levar uma vida, não poderíamos dizer uma vida assim, muito em pompa, mas pelo menos tentar levar uma vida tranquila e ter tempo para nossos filhos. A gente está lutando para realmente ganhar espaços onde possamos conseguir políticas públicas para a proteção dessas mulheres imigrantes. Por quê? Porque tem que haver proteção para aquelas mulheres trabalhadoras que são exploradas, assim como a violência de gênero. Porque o homem tem mais salário que a mulher, trabalhando com Claro. carteira assinada. Claro. Né? Então, se uma mulher, por ser mulher, tem um salário mais baixo, imagina um imigrante. Né? Então, a gente está tentando fazer aquele que o governo, digamos, olhe esse tema, essa situação. E quais são as principais formas hoje de atuação da MILV? Quais são as, eu não sei como a MILV se organiza. Tá, a gente vai todo mês, nós nos dividimos para visitar os bairros. Como temos lideranças nos bairros, cada liderança tem outro grupo dentro das comunidades. Então, a gente que faz todo final de semana, né, no mês tem 4 domingos e 4 sábados. Então, nesse sábado e domingo a gente vai nesses bairros. Um domingo nós dedicamos para formar a essas lideranças. Hacemos formação de lideranças. Como que elas têm que interactuar com essas mulheres, como têm que abordar as mulheres, né? Aonde tem que encaminhar essas mulheres, caso tenham casos de violência, alguma denúncia de alguma coisa, nós tratamos de encaminhar porque procuramos informações sobre instituições que possam nos apoiar nesse sentido. Então, nosso trabalho como associação, nós nos mobilizamos em 4 áreas de atuação: educação, saúde, depois cultura e sustentabilidade. Porque essas áreas, nós consideramos que a saúde, nós não somos médicas, mas procuramos apoio das UBS, médicos aí que queiram fazer um voluntariado. Por quê? Porque a comunidade, principalmente aquela que trabalha em costura, tem sérias complicações em tuberculose, tem asma, são enfermidades que às Pulmonares, vezes... Isso, sobretudo. pulmonares, porque estão em contato com tecido, né, com pó. Então, as crianças também, porque trabalham aí mesmo, moram aí mesmo, então é complicado. Enfermidades da mulher E também. quando nós falamos de educação, nós tratamos de orientar essas famílias que essas ações de trabalhar em um só lugar e morar aí, comer aí, não são saudáveis. Então, elas têm que aprender a se organizar de tal jeito de que se deem condições. Sabemos que a economia não está bom, mas tem que dar um jeito para separar as coisas, né? Então, tratamos de orientar isso. Tratamos de orientar que tem que se regularizar como cidadã. Nós somos parte daqui do Brasil, não seremos brasileiras, mas contribuímos aqui no Brasil. Então, porque nós compramos, nós pagamos aluguéis, pagamos impostos, então a gente tem que conscientizar sobre isso. Uma grande maioria das oficinas da costura, as pequenas agora são de pequenas portas, né? Na grande maioria teve que recusar a isso, porque quando você trabalha em oficinas grandes, você não tem, né? Como já falamos, né? Você não pode dar comida para seu filho. Então, o que faz? Decidem abrir oficinas pequenas.
E essas oficinas pequenas, a maioria são informais. E são, nessas oficinas pequenas, as Isso. condições de trabalho são ainda piores, as E, condições, ou e não? Como é? Não, assim, na época da pandemia foi mais propenso. ¿Por quê? Porque fecharam as lojas, as firmas, ficaram sem trabalho, sem pagamento. Então, as oficinas grandes não tinham condições também para poder manter as pessoas. Então, aí as pessoas saíram e foram a morar aí nas ocupações. Por isso que tem grande quantidade de imigrantes nas ocupações. Essas ocupações estão na cidade toda, estão mais em bairros Tá, por afastados? Quais exemplo, são as condições dessas faltou ocupações? nombrar, Miriam, por exemplo, nós temos um grupo grande em Itacoacetuba, Hum. que é fora já do de São Paulo, município. né? Também temos em Jaraguá, temos em Carapicuíba, temos em Brás, temos em La Guarulhos. Pedreira, em Guarulhos, temos também em Mogi das Cruzes, E Tiradentes, as né? condições das casas de moradia são boas, de modo geral, né? Como vocês... Se trata de adequar, Se trata né? de Porque adequar. se vamos a ir pela lei, tem normas de como tem que estar equipado uma Uma oficina de casa, costura. uma oficina e uma Mas casa né, também, né? dificilmente os migrantes vão conseguir cobrir tudo isso, porque eroga um gasto. Além disso, as casas não são deles, são alugadas. Isso também É, complica mais, né? e o dono da casa não vai consertar. Às vezes estão mofadas. E se você vai falar para o dono da casa, ele fala, você faz consertar. Mas não é a sua casa. Sim. Vocês acham assim, quais seriam as políticas, né? Como que vocês veem, o que poderia ser feito para que melhorasse a situação dos trabalhadores bolivianos de modo geral, em específico, né, das mulheres bolivianas, né? Tem reivindicações que a gente deve travar? Quais são as políticas públicas principais que vocês acreditam que devam ser Bom, realizadas? primeiro, antes de entrar a esse tema, acho que é muito importante realçar que nós, como mulheres imigrantes, estamos nessa luta de ganhar nossos espaços. E no 2023, depois de 10 anos de luta da associação, obtuvo nosso CNPJ. Olha só, uma grande vitória, né? É uma grande vitória, né? Tomando em conta também a força que algumas entidades nos deram, como as Fronteiras Cruzadas, uma delas, né? Então, nos abriram portas. A gente sofreu muita violência social, porque tem bastante machismo também, ocultado, porque tem bastante machismo. Mas acho que este tema de criar políticas públicas para as mulheres imigrantes, não só mulheres imigrantes, sino mulheres em geral, por el trabalho precário que a gente tem, porque é precário, né? Você tem que aceitar uma prenda de 12 reais, se você, ao menos, se você não está regularizado aqui no Brasil. Então, é complicado. O que mais tentamos fazer como associação, e você me acota alguma coisa se eu estou esquecendo, é assim, procurar uma maior fiscalização primeiro das fronteiras. Maior fiscalização na área de trabalho, lojas grandes. Porque assim, eu vejo que tem fiscalização, mas a fiscalização entra nessas oficinas pequenas. Mas o que a gente tem que pedir são políticas públicas para a proteção dessas mulheres, com o trabalho que a gente faz, que é a qualidade de mão de obra, né? E pedir aquela proteção, que fiscalizem, pero fiscalizem aquela loja que está em cima, É isso que eu que queria... dá aquele quarteirizado, assim Sim, por dizer. é isso que eu queria questionar, porque a gente sabe, o Estado brasileiro, ele tem uma ânsia pela criminalização,
né? Tem. Então, é criminalização de todas as pautas, né? Então, transforma tudo em crime, encarcera, né? A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo, né? Então, quando a gente fala de fiscalização, que é o que você está dizendo, eu acredito que não seja nessa chave da criminalização, certo? Não, 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 É não. numa ideia de transformar esse Isso, de espaço em alguma, transformar. né? Isso. De transformar aquele olhar, digamos, de como que a gente está trabalhando e por que a gente está trabalhando assim. Ou seja, se fala de trabalho escravo, para falar de trabalho escravo, é muito longe, muito extenso. Mas, sin embargo, nós falamos assim, nós nos autoescravizamos. Por quê? Porque o custo das prendas que nos dão não dá para a gente ter, digamos, acertar nossas contas, ter alimentação pelo menos normal, né? Então, a gente faz esse trabalho de várias horas, por quê? Porque não dá para poder Sim. pagar nossas Ô, Uma contas. das coisas. eu queria, desculpa Isso, interromper, é, eu vou quebrar o protocolo dessa nossa conversa e vou fazer É, uma propaganda do estudo que eu fiz, já que a gente está aqui na FEFELESH. claro. Eu fiz o meu mestrado, eu estudei, né, o caso dos migrantes que trabalham em oficinas de costura. E, inclusive, vou deixar o acesso à minha dissertação. Vocês podem acessar aqui na descrição que está nesse vídeo. E lá eu mostrava, né, um dos argumentos que eu trazia é que o grande problema da questão na costura, e quando se falava muito do trabalho escravo, na minha dissertação eu estudei um caso que teve muita repercussão e que foi muito debatido, que foi a fiscalização a partir do caso da Zara, Isso. que esse Zara. foi um dos casos que mais teve repercussão, porque era uma multinacional, uma das maiores multinacionais do mundo, inclusive, né? O dono da Zara é uma das pessoas mais ricas do mundo. Ele está nos 10 mais ricos do mundo. Enfim, o que eu mostrava ali é que o grande problema dessa história toda da cadeia é o quanto se paga para Isso, o trabalhador, né? O isso quanto mesmo. se paga por peça, né? Então, pode-se fazer tudo o que for, mas se continuar pagando tão pouco, as jornadas vão continuar sendo muito Por isso longas. mesmo, A Tiago, gente por está isso, falando por isso isso daí, mesmo, que Tiago, somos quarteirizados. quando falava de um piso salarial, por que não se pode pensar nesse trabalho com as oficinas de costura, colocar um piso do valor das prendas? Isso. Por que não se pode falar disso? Se tem um piso salarial dentro das firmas para trabalhar para o trabalhador, por que para nós, como produtores das prendas, não se pode colocar um valor por uma prenda? Essa camiseta, quanto que custa? Essa, então, é uma pauta da Não, MILF, é que isso, se porque tenha um isso, valor mínimo estamos de, pago por peça, é isso, isso? porque tem que se colocar um valor X valorizando a mão de obra do trabalhador e da trabalhadora Claro. para poder, porque senão não vamos lutar, mas se não colocamos uma proposta aí falando, não, nós ganhamos por essa prenda, pelo menos no meu caso, Tiago, eu não posso trabalhar, porque eu trabalho sozinha, eu não posso trabalhar a menos de R$ 20 a peça, e uma peça sencilla. Não posso, porque senão não alcança. Entendeu? Então, não podemos nos conformar. Nosso trabalho como associação é conscientizar também a essas trabalhadoras, né? Porque nós trabalhamos com mulheres, a essas trabalhadoras que não podemos nos conformar. Não E, podemos nos É rebeldia. ficar não, aí aceitando valores e tão a associação baixos. tem um 90% de costureiras, né? Um 90% de costureiras, que no início nos falaram assim, ô dona Yolanda, e o que a associação faz por nós trabalhadoras costureiras? Nós temos que buscar aqueles espaços onde a gente possa ter nossa voz e possa nos escutar, porque nós somos que trabalhamos assim. Agora, não é que, por exemplo, no âmbito das lojas grandes, eles têm bons preços. Só que acontece que não, que somos quarteirizados, como a gente está falando. Ou seja, aquela peça que custa, digamos, na loja, sai com 25, na outra pessoa vai chegar com 20, Vai na outra vai, diminuindo o vai, valor. vai chegar com Na 15, e terceirização, para quarteirização. aquela oficina pequena vai chegar com R$ 5. Então, imagina como que está Na cadeia, né? A cadeia el está... escalón, assim Ai, por falar, né? Então, é uma coisa muito complicada que a gente tem que fazer. Nós estamos em procura disso. Sabemos que a associação não é, digamos,
representantes da comunidade, somos representantes de um grupo de mulheres, de nossos grupos de mulheres. Então, a gente está tentando fazer chegar essas nossas demandas ao Ministério de Trabalho, ao Ministério de Justiça, à Polícia Federal, né? Que são muitas coisas que a gente tem, e a gente tem que ir assim com propostas, já para poder definir alguma coisa. Né? E de bolivianos, desculpa, de bolivianos aqui, que somos quase 500.000, acho que somos só 300.000 que são documentados. Sim, é muito pouco. Né? E tem muita gente que está irregular. Então, pior ainda, a pessoa que te vai dar o serviço, você não tem documento, mas tem suas máquinas, não tem documento, não tem MEI, CNPJ, ainda é pior. Né? Eu queria saber quais são os projetos futuros da Milve agora, né? A gente fala. Eu falei. Já estou... A Casa da Mulher Imigrante parece que é um dos projetos, já temos, não é isso? Já tem. Projetos, já temos. Bom, temos 3 projetos grandes, né? Um deles já está encaminhado, que são os encontros nos bairros de todo mês e todo ano, que não é que nós repetimos todos os anos o mesmo. Cada ano é diferente, porque acreditamos que toda temática tem que ser diferente, para que essas mulheres vayam entendendo, vayam reproduzindo, porque a ideia nossa como rede é que isso se expanda. Vai ter que se expandir, mesmo elas, as outras mulheres que saibam que a MIRB existe, não venham para participar, mas elas já estão informadas. Então, a gente pretende isso. Outro de nossos projetos é criar uma casa da mulher imigrante. Né? Não é uma simples casa de acolhida, é um centro onde a gente vai trabalhar essa questão de educação para também os filhos. Nós temos, aliás, não comentamos, nós temos um grupo de adolescentes, estamos ao redor de 250 adolescentes, né? De diferentes bairros também, mas esse grupo nasceu de onde? Também da iniciativa das lutas nossas. Nossos filhos também estão imersos nisso, porque eles também se viram incomodados das situações que a gente passa como imigrantes, sendo que alguns deles são brasileiros já. Meu filho é brasileiro, mas mesmo por a cor de pele, por a fisionomia, às vezes são discriminados como se fosse um delito ser boliviano, e não é. Nós somos seres humanos. Xenofobia, né? no caso. Isso, né? E em muitas escolas se tem essas questões que não são trabalhadas. Então, a gente pretende também isso, encaminhar como que a gente vai fazer para que as escolas entendam que temos que trabalhar em conjunto, não de forma separada. Então, essa questão esse outro projeto da casa, que é também a fazer essas capacitações para essas mulheres e gerar uma renda extra para elas. Pese a que nós, com os grupos, fazemos pequeno, mas estamos fazendo pequenos projetos de sustentabilidade, onde aí entra a área da sustentabilidade. O que fazemos? Nós pegamos todo o material que está em desuso, porque nós costuramos, aí retalhos, sempre tem alguma coisa que sobra, a gente pega esses materiais e cria outra coisa que pode ser vendido. Então, a gente tem que gerar uma renda para essas mulheres. E como associação, nós estamos dando um empurrão só para elas empreender em áreas, quizá, talvez não aspiradas, mas nós queremos que elas entendam que todo tem outro caminho, não podemos nos fechar. Então, esse projeto. E temos outro projeto que são as hortas comunitárias. Mas fala que temos a casa. Ah, sim. Agora, já me está lembrando a Yolanda, graças a muito esforço, também a Deus, mas há muito esforço de nós, pese a que nós já tínhamos, em plena pandemia, abrimos um espaço, que era a Casa da Mulher também Imigrante, que foi um sacrifício nosso. Aliás, nós nos lembramos toda vez e rimos, né? Porque choramos, carregávamos com todas as coisas que doavam, corríamos, vendíamos, até as meninas vinham, e era uma coisa assim bem legal, né? E no mesmo tempo bem sacrificado. Então, tivemos que fechar
nós estávamos com 4 mulheres lá, acolhidas, porque em plena pandemia elas foram despojadas do trabalho. Aí depois, como é temporário, elas tinham que ir saindo, mas aí a gente não deixou de lado essa vez, porque não conseguíamos manter a casa. Agora estamos retomando de novo, alugamos outra casa com nosso próprio esforço também, não é uma coisa assim que alguém vem. Nós somos uma associação que não tem apoio e, lamentavelmente, nós não recebemos apoio nem de nossa comunidade, mas também a gente não vai sofrer por isso, né? A gente tem que estar sempre na frente. Arrumamos um espaço onde a gente faz documentação, nós fazemos até agendar para a Polícia Federal. Desde o CPF. E aí temos pretendido fazer pão para vender com nossos adolescentes. E aí algumas áreas também para capacitar. E se algum momento chega para acolher alguma mulher, vamos ter que colocar um Espaço de espaço, acolhida também. isso, mas vai ser temporário. A ideia é dar instrumentos para essa mulher sobreviver, sair de onde está. A gente não quer manter a mulher nesse sentido, Porque não é de vítima. assistencialista, né? Não é Isso, não é assim, vítima. não é. A gente quer que essa mulher se supere. Então, a gente está buscando isso. Já temos, estamos procurando também. Aliás, se vocês têm alguma coisa para doar, bem-vindo. A associação recebe, está com uma casa vazia, agora estamos aos poucos equipando. Mas, assim, foi uma conquista nossa, mas também dessas outras mulheres que estão detrás de nós, que aquele dia que nós alugamos, eu me lembro, né, Yolanda? Esse dia nós todas aí limpando, varrendo, tudo branca, porque estava tudo. A casa acabaram de pintar e está tudo cheio de estuco, daquele pó. E as meninas varrendo. Então, foi uma alegria para nós e para elas também. E é Elas, isso. E elas nossa, ficaram assim ficaram contentes. muito contentes porque no final a gente estava fazendo, digamos, documentação em lugares onde a gente conseguia, né? Então nós fazemos, inclusive, esse encaminhamento hacia a Polícia Federal e por isso é que a gente também, a nossa audiência, que acho que a Miriam também vai falar, que é o dia 27, a gente convidou na Polícia Federal, porque também acho que a gente tem que ter parceria com eles, porque nós atendemos casos sociais. Então, é uma grande conquista a casa, estamos muito contentas, muito, muito felizes, e estamos em procura, digamos, de pessoas que queiram ser, como se diz, voluntários. Sim. Precisamos de psicólogo, já temos, hoje arrumamos uma advogada também. Olha, isso acho que Então, é o que você está colocando, né? Acho importante dizer que a Milve agora está parceira do Fronteiras Cruzadas nossa, muito nesse projeto, né, de extensão aqui na Universidade de São Paulo, pesquisadoras, né? imagina, Duas nós aonde pesquisadoras que da chegamos. USP, sim, vocês Olha, são duas pesquisadoras da historicamente USP, né? falando, não, historicamente falando, eu me sinto importante também. É muito Ser bom pesquisadora de fronteiras e estar aqui na USP, aqui né? na USP. Na verdade, Um acho que a sonho. USP aprende com a presença de vocês aqui. Isso. Eu acredito também que essa presença de vocês nesse espaço também possa auxiliar, pode ser estratégico também para conseguir, por exemplo, voluntários que você É estava isso falando mesmo, agora, né? Eu Thiago. acho que essa presença tem essa questão, né? A Milve, ela não é de hoje que ela está na universidade, essa é a verdade. Não é verdade. Porque os estudantes, pesquisadores estão indo lá o tempo todo fazer pesquisa verdade. sobre a Milve, publicando as isso mesmo. suas teses, dissertações. Inclusive, queria deixar também aqui no descritivo a pesquisa da Elisa Canjani, Resistências Femininas, Redes de Comunicação de Mulheres Migrantes Latino-Americanas na região metropolitana de São Paulo, e que foi realizada em interlocução com a Milve, também do Fronteiras Cruzadas, né? A coordenadora do Fronteiras e do projeto de extensão, Karina Quintanilha, na sua tese de doutorado, ela também trata da Milve no meio da pandemia, né? Faz um retrato das atividades que
que a Milva estava fazendo, também estará aqui no descritivo o acesso à tese de doutorado, né? Eu acredito que é uma grande honra para a Nossa, USP tê-las vocês aqui. Com certeza, para o Fronteiras Cruzadas é um grande privilégio. A gente é. aprende muito Não, com vocês, com essa troca. Fronteiras Cruzadas nos abriu muitas portas, assim. Patrícia Lemos, por exemplo, que a Hum, gente conheceu também através de Fronteiras Cruzadas, ela também nos convidou à Unicamp. hum. Então, nós também estamos aí na Unicamp, né? Então, para nós é um grande logro. E Hum, é um grande passo que a gente está dando, né? E uma coisa que eu acho que você falou e é uma coisa bem importante é qual tipo de profissionais que estamos formando dentro das universidades. Eu Uhum. falo isso, meninos, e a todos os que estão estudando. Na prática é onde a gente aprende realmente. Na prática que Uhum. vamos colocar tudo o que a gente levou durante esses anos, vamos saber os resultados de nossas especializações. exatamente. E realmente para nós é importante que a USP esteja com nós agora trabalhando nessa área, porque é um trabalho bem legal, é um trabalho onde vocês vão conhecer pessoas que não serão desse país, mas são pessoas, são seres humanos que precisam ser ouvidos, que precisam também ter orientações e que vocês estão aí para poder E uma nos coisa, colaborar. outra coisa, antes de você falar, é a gente Nada, Yolanda. ter vamos romper o protocolo, né? Vamos romper. Vamos romper o protocolo, que a gente tem que ter humanidade, Tiago. Claro. Então, começa de aí. Aquele vínculo de confiança que os profissionais que estão saindo aqui da USP ou de qualquer outra universidade, ter aquele vínculo de confiança com outras pessoas. Os educadores têm que ter essa confiança com os educandos, né? Então, é uma coisa que acho que é importante que Brasil e a USP está abrindo aquela oportunidade a nós, historicamente falando, agora já me considero as primeiras imigrantes, junto com outros companheiros que é a USP, que é o Fedo e outros companheiros também que a gente conhece hoje, que estamos sendo parte deste trabalho e deste projeto que É está uma honra estarmos começando, juntos né? nessa interlocução, né? Bom, infelizmente o nosso horário é curto, né? É. Porque aqui é uma grande, vocês, na verdade, que são a universidade e a gente aprende com vocês, né? Então, eu queria colocar uma última questão para a gente fechar, né? Queria saber É, como que vocês avaliam e quais são as expectativas, né, desse projeto de extensão, que vocês falassem um pouco sobre isso, né, desse projeto com fronteiras aqui na universidade, e que vocês também dessem um recado final para a gente fechar o nosso MesaCast. Bom, as expectativas são muitas, né? Principalmente, não olvidemos que nós temos gerações novas, né? Gerações que sejam migrantes ou filhos de imigrantes que precisam também ser formadas. E com essa parceria que estamos fazendo e como pesquisadoras, nós pretendemos mostrar que também tem pessoas que podemos incluir. Nós, como imigrantes, queremos também nos superar. Queremos que sejam incluídos dentro da universidade também, né? E que se pense também na questão de quanto a gente pode aportar também como imigrantes nesta experiência que é da vida, né? E para nós este é um passo importante. Nós também estamos em constante aprendizagem. Nós não sabemos, não somos donos da verdade. todo dia um Todo aprende. dia um dia aprende. E a Uhum. gente está aprendendo, com certeza estamos aprendendo. Estamos um grão a mais e aí vamos sair. Com certeza também tenham que nossas mulheres estão também junto a nós. Muito É, obrigado, Miriam. eu queria finalizar primeiro agradecendo a oportunidade a você de estar neste espaço, onde a gente sabe que muitas pessoas nos vão escutar, né? E falar assim uma pequena coisa que acho que as mulheres temos que saber, que não estamos sós. Tem alguém que nos vai dar uma força, né? E para isso, eu estava aqui procurando com o que eu quero despedir-me, porque acho que é muito importante. É uma fala de uma mulher valerosa que na Bolívia a gente tem historicamente,
Uma mulher, Bartolina você deve Sisa. conhecer, é uma mulher, a história, não sei, é de Bartolina Sisa, Uhum. Tupac Katari, né? Vamos aprender, vamos aprender. Tupac Katari é um indígena que ele foi desquartizado. Foi, Esquartejado. Isso. eles amarraram com 4 cavalos, as mãos e as pernas, e tiraram, e a esposa dele, que também foi uma lutadora, ela, ela deixou, né, uma frase que é importante, que acho que também, se você me permite, Claro, estou claro. procurando aqui em meu celular, eu já tinha, mas perdeu. Essa mulher que uma vez que já não tinham os homens, né, que eles estavam lutando, as mulheres que se puseram em frente deles e que também lutaram por nossa dignidade, por nossa liberdade. Então, essa aquela linha que nós estamos seguindo, que ela é Bartolina Sisa, e ela falou assim: eles nos chamaram de mulheres fracas, mas vivemos em uma terra forte. No centro das montanhas nascemos com coragem, desceremos com força até o colhassuio. Com seus pensamentos, ele nos guiará para uma liberdade em busca de uma vida melhor. Muito bem. Obrigado, Tiago. Muchas Obrigado, gracias a todos. Fronteras Voy a hablar ahora en Cruzadas. español. Me voy a Sí. despedir en español. Muchas gracias. Nosotras estamos muy felices y realmente estamos con muchas ganas de mostrar aquello que tenemos de bueno. Y bueno, búsquenos también. Nosotras tenemos a Milby, nuestra página de Face. Pueden ver ahí todo el trabajo que hace a Milby. Y jalan a todos, gilatas y cuyacas. Ahí voy a despedir también en español y voy a decir esto en español que espero que ustedes entiendan y que dicen, ¿no? Que nos llamaron mujeres débiles, ¿no? Pero nosotros venimos de una tierra fuerte, fuerte del centro de las montañas, dice, y nacemos con coraje y bajaremos todo. Es un sendero, una montaña que baja y dice, bajaremos todo el collasuyo, con nuestros pensamientos nos guiarán hacia la libertad en busca de una vida mejor. Muito obrigado, Miriam e Muchas Yolanda. gracias, Tiago. Agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui Igual. nessa luta em construção de um mundo sem fronteiras, né? Sem No nosso fronteiras. site, fronteirascruzadas.com.br e nas nossas redes, @Fronteiras Cruzadas, vocês encontram mais informações sobre o nosso projeto de extensão, que tem coordenação geral das professoras Vera da Silva Teles e professora Bianca Freire Medeiros. Sigam nossas redes no Instagram e no YouTube para se atualizarem sobre as atividades e eventos do projeto de extensão. E é isso, muito obrigado e a gente continua em contato, sigam-nos. Muito obrigado. Obrigado. Chao.